Pois não é? Agora estamos aí nos conhecendo, né? Nos conhecendo. E agora, nesse novo mecanismo que o escritório está adotando de transmitir algum conteúdo através do podcast, né? Fica até mais fácil de ver a carinha do pessoal, né? Perfeito. E aí, você pode sacar, ficar aqui. A sua amiga também? Também. Espera só um pouquinho. Liga aí pra me dar boa tarde pra Gerluza. Oi, Gerluza, boa tarde, tudo bem? Thales, Olá, doutor Anderson, boa como tarde. é que você Tudo tá? Tudo bem? bem? Tudo em paz? Você está bem? Tudo em paz também, graças a Deus. Graças a Deus. Oi, Eva, boa tarde. Érica, Passa a Oi, pressão boa financeira tarde. aí. Acho que a Janaína também tá aí. a Janaína. Tô vendo aqui. Janaína, boa tarde. Tudo bem? A gente tem uma Oi, saída eu dos morrendo nossos de falar assuntos. aqui com o microfone desligado, Germana. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Janaína. Eu tinha percebido. Mas... A Vanessa também, né, Vanessa? Nosso primeiro RH com a Vanessa aqui do Mercadinho Raimundo. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Boa tarde, doutora Germana, tudo bem? Tô vendo o Jonathan também. Gente, vamos esperar até 2h10 pra gente dar início, tá bem? Algumas pessoas já apresentaram aqui interesse de entrar na chamada. Aí a gente vai aguardar só um pouquinho pra gente poder dar início à nossa reunião. Na verdade, o nosso bate-papo. Boa tarde, Emerson. Agora que eu olhei, o Emerson está aqui também. Tudo bem? Tudo bem. Ei, Emily, até que poderia ser essa daqui, mas eu não consigo copiar nada para cá. O microfone tá ligado. Hã? Pra você baixar. A Adaline também entrou. Prazer, Adaline. Acho que é a primeira vez que a gente se encontra. Seu Cristiano está participando também. Seu Cristiano, boa tarde. Acho que ainda não entendi. A Luana também. Luana, boa tarde.
Vou dar início, bora. Gente, muito prazer, tá? Boa tarde a todos. Só para fim de contexto, me chamo Anderson, sou advogado aqui trabalhista do escritório Ronelli Feitosa. E hoje estamos aqui com um tema muito importante. Na verdade, acho que é um tema que está trazendo muito embate recentemente, muita na mídia só o que se fala. E, para além disso, estou aqui com uma participante muito... Derrubou a gente? Ah, Joyce, Derrubaram a gente? Foi? bota quem participar por aqui também. Joyce, volte e bote participar por aqui também, Joyce. Mas pegou alguma coisa que eu falei que já não foi nada? Pegou o início, tranquilo. Só que quando até como a Reza falou agora, se outra pessoa entrar na conta de empresas, Ou foi a Renata, ou foi a... foi alguém. E se a gente entrar agora, ela também vai querer entrar. Não, bote aí, Pa- quem participar por aqui também. Aí você consegue entrar. Tem uma opção. Tá. Deixa aí. Mudar para este dispositivo. Não, tem. tem embaixo. Outra opção de participar. Isso. Passa por aqui também. Voltamos? Oi, gente. Desculpa, deu um probleminha aqui técnico, mas voltamos. Todo mundo consegue me ouvir bem? Sim. Perfeito. Pois, retornando, me chamo Anderson, sou advogado trabalhista aqui no escritório Ronelli Feitosa. E hoje a gente tem um tema muito importante para discussão. Na verdade, creio que seja um dos temas que mais estão em mídia e em alta no momento. Eu acho que não se discute mais nada diferente no Instagram ou nas mídias sociais. E para compartilharmos esse momento e termos uma visão do ponto de vista DP, RH, estou aqui com a Germana. Germana, muito prazer. Prazer, Anderson. Prazer, gente, que não me conhece ainda, que a grande maioria de vocês já me conhece, né? Um pouquinho. Germana, e, gente, a Germana, ela tá como a nossa convidada especial porque a Germana já passou por muitos lugares no qual ela atuou como gestora, desempenhou papéis em DP, em estrutura de RH, organização e etc. Aliás, eu tinha uma colinha aqui muito extensa da Germana. A Germana, ela tem um currículo bem extenso, mas antemão, tô com a colinha aqui só para deixar vocês a par da Germana. Germana é contadora, especialista em compliance trabalhista, legislação previdenciária, tem mais de 15 anos de experiência na área de departamento pessoal, foi coordenadora na Result por 6 anos, coordenadora na IF Contábil por 4 anos, ou seja, a Germana está aqui como uma profissional muito capacitada para falar e dar algumas sugestões para o DP e para o RH. Germana, sinta-se acolhida pelo escritório, na verdade, nesse momento aqui. Eu acho que a gente já poderia falar com o nosso consultivo e com o nosso marketing e patentear esse momento. A gente pode colocar RH 4.0 de frente com o RH ou alguma coisa mais dinâmica, porque acho que agora a nossa mecânica mudou, né? O podcast, ele trouxe essa facilidade de nos conhecermos, ter trocas mais importantes e tornar mais dinâmico esse nosso momento, correto, Germana? Perfeito, perfeito. Gente, boa tarde a todos, né? Como o Anderson trouxe aí um pouquinho da minha história, né? Um pouquinho de quem eu sou, nessa área voltada ao departamento pessoal, /RH, né? Que a gente sabe que os nossos clientes hoje, as meninas do RH, elas não funcionam só papel de RH, né? Elas também fazem essa parte do DP. E a gente vai trazer aqui um pouquinho da nossa experiência, daquilo que a gente tem entendimento a respeito dessa norma, que é algo que tem impactado muitas dúvidas, né, para o nosso RH de forma geral, para o nosso público aqui, para os nossos clientes. Perfeito. E, Germana, eu acho que o que todo mundo quer saber diante dessa nova norma, que de nova não tem nada, né? Porque para fins de informação, a NR01 ela já está vigente há muito tempo. Agora que ela vem passando por algumas modificações, reestruturas, principalmente tendo em vista as novas percepções sobre doenças ocupacionais, psicossociais, etc. E, Germana, eu acho que o que todo mundo quer saber para início de conversa, a partir de quando que inicia-se essa nova NR? Quando é que vai funcionar? Eu, como empresa, já tenho que agilizar para ontem? Como é que seria? Pronto, Anderson, muito importante você falar isso. Eu acho assim que, na verdade, quando soube a notícia, né, em 2025, a gente teve uma leva de dúvidas acerca disso. E agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou aplicar?
como que vai funcionar. E o governo, atento a isso, né, fez a prorrogação, como a gente teve conhecimento ano passado, prorrogou a norma por mais 12 meses. E, ou seja, não vai ser agora em março, mas em maio ela já entra em vigor. Dia 26 de maio desse ano, ela entra de fato em vigor. Então, os nossos DRHs já têm que estar atentos, né, a essa vigência, de fato, da NR1, com base nessa nova normativa, né, que é dos riscos psicossociais. Ou seja, grande parte das empresas já tem um tempinho para poder se adaptar e elas têm que se adaptar de logo, né, Germana? Porque é uma coisa que vai passar a valer, é uma coisa que vai ser cobrada principalmente por órgãos de fiscalização, vão atuar mais de perto, porque, gente, a NR01 ela tem um foco muito importante. O foco dela não é nas pessoas. A Germana, só para fins de informação, ninguém sabe, mas eu e a Germana trabalhamos no mesmo setor. E a gente recebeu muitas demandas. A nossa central de atendimento recebeu muitas demandas querendo saber, doutor Anderson, o que é que eu vou fazer, eu como RH, qual o papel que eu tenho que desempenhar na empresa, porque tem muitas pessoas na empresa que já possuem laudos, têm diagnóstico de ansiedade, depressão. E, gente, um assunto muito importante para trazer referente a esse tópico é que a NR, ela não vem para diagnosticar as pessoas, e sim um ambiente corporativo. Correto, Germana? Exatamente, Anderson. E assim, gente, a gente precisa ter calma para olhar com cuidado o que de fato a norma está cobrando, né? Ela não vai cobrar que você tenha um psicólogo, ela não vai cobrar que você saiba laudar uma doença mental. Não tem como você fazer isso como RH. Ela realmente vem tratar o clima organizacional como uma gestão estratégica do RH, a partir de agora. Então, é esse ponto que a gente tem que considerar. O meu RH agora, ele vai ser estratégico, né? Ele não vai só se preocupar com o clima, com as atividades do DP, que é o que as meninas mais executam, mas realmente com a estratégia do meu negócio, o impacto que essa norma vai trazer, certo? E pegando essa mesma linha de raciocínio que a Germana mencionou, a NR, ela vem a ser trabalhada como as outras NRs que já estavam vigentes, correto? Correto, Germana? Corretíssimo. Por conta que, gente, um grande exemplo. A gente tem diversos NRs. NRs que falam sobre adicional de periculosidade, de insalubridade. E a NR01, ela vem no mesmo intuito. Como é que vai funcionar na prática? Germano, você pode me corrigir se eu estiver equivocado. Mas, pelo que eu consegui apurar, pesquisar, atualmente vai funcionar da seguinte forma. Vai ter um profissional capacitado que tem que ir, seja presencial ou entender a mecânica da empresa de modo virtual, entender como está funcionando a empresa e dentro disso elaborar um laudo e já trazer no laudo quais são os transtornos, os problemas psicossociais que aquele ambiente de trabalho pode desencadear nos profissionais, no colaborador, correto? Perfeito, Anderson, é isso mesmo. Então, assim, gente, o profissional habilitado para isso, apesar de que as pessoas achem que seja um psicólogo, porque a gente está falando de doenças psicológicas, né, riscos psicossociais, é o mesmo profissional que faz os seus laudos. Essa informação, ela vai vir no seu PGR, que é no seu Programa Geral de Riscos. Ele tem que laudar, ver, com base no seu ambiente, quais tipos de riscos realmente psicológicos possa haver. A questão do aumento do estresse ou o burnout, né, que a gente vê que hoje em dia é uma doença muito comum, né, a questão da ansiedade, que também é uma doença que é comum na população em si, não é relacionada de fato com o trabalho. Mas o que o laudo vai trazer? Quais situações dentro da minha empresa, dentro do meu clima organizacional, ele vai impactar ou não nessa doença? E é esse olhar mais humano que o RH tem, diferenciado, junto com os profissionais de DP, que aí entre os nossos parceiros contadores, né, com o departamento pessoal, que vai conseguir dar suporte ao RH, administrar adequadamente essas informações, certo? Entendi. E puxando um gancho do que você mencionou, Germana, sobre o burnout. Quando o burnout ele virou um assunto a ser discutido, seja na mídia, nos ambientes, e principalmente quando virou pauta legislativa, o burnout ele foi já considerado e foi reintroduzido na ANR e foi considerado um problema psicossocial. Ou seja, quando a ANR passou a ser discutida, a ANR01, ela passou a ser discutida em 2025 e agora vai ter a sua vigência em 2026 relacionada a esse ponto específico, é uma linha muito histórica que vem sendo discutida há muito tempo. Não é à toa que em 2024 o burnout foi considerado uma doença psicossocial. Perfeito, Anderson. Pode falar, Germana. Então, assim, até como o Anderson trouxe mesmo, ano passado, em 2025, nós tivemos uma leva de encontros de profissionais da área,
tanto profissionais de departamento pessoal, profissionais da área da saúde, técnicos de segurança preocupados com esse tema específico, o burnout. O que vai ser o burnout? Como que as empresas vão identificar, né? Porque, assim, foi um tema que houve uma recorrência muito grande pós-pandemia, eu acho que isso influenciou muito, né? Foi um impacto muito grande na vida das pessoas. E aí as pessoas voltaram às atividades, mudaram toda a rotina de novo, né? Então, assim, eles discutiram muito sobre isso, de como que fazer, como que eu vou identificar, né? Como que eu vou saber se de fato o meu colaborador está com burnout ou não? Aí precisa realmente, o nosso RH precisa do suporte da pessoa qualificada, que é o técnico em segurança ou o engenheiro de segurança do trabalho, que são as pessoas especializadas para tratar isso. E o interessante com esse foco na NR01 é que muitos questionamentos chegaram até nós sobre é só psicólogo? Eu vou ter que contratar um psicólogo para trazer para minha empresa? O meu RH vai trabalhar juntamente com um psicólogo? E, gente, não. De acordo com o que foi deliberado, a legislação, ela determina que qualquer pessoa habilitada na área, ou seja, ela tem uma especialização, ela fez um curso de capacitação na área, ela vai conseguir emitir esse laudo para a empresa, correto, Germana? Perfeito, Anzi. E quando a gente fala na área, a gente não está falando da psicologia em si, a gente está falando Exatamente. Especialista em saúde e segurança do trabalho. É esse parceiro que vai ser o parceiro mais estratégico das empresas hoje. Né? E o departamento pessoal também, o pessoal das contabilidades, que vão dar esse suporte com as informações necessárias. Né? E aí, então, Mas, Germana, Anderson, quais Germana, são as informações? Diga. desculpa lhe interromper. Pode falar. Mas se a empresa tiver um RH, um psicólogo capacitado dentro do processo de gestão, ele pode estar fazendo esse plano de ação para estar trabalhando esse risco. E se ele tiver a especialidade, né? Para fazer Plano de ação. as avaliações É a psicossociais. Janaína que está falando? Alessandra. Sim. É a Janaína, né? Janaína? Sim, sou eu. É porque eu não estou olhando aqui vocês, viu? Mas eu conheço a maioria. Sou eu, ó. Então, assim, Janaína, realmente, assim, a psicóloga ou o RH, que é psicólogo, ela vai fazer o RH estratégico. Planos de ação, você disse bem a palavra. Planos de ação não são laudos. Os laudos, eles realmente vão ter que ser emitidos pelo técnico de saúde e segurança, porque é o PGR. As informações, elas vão estar no seu PGR, que vai identificar quais são os riscos que você tem. O plano de ação é a solução para diminuir os riscos, é a sua gestão desses riscos. É isso que o RH vai fazer. Então, o RH psicólogo, especializado na área, assim, é excelente, ótimo, maravilhoso. Realmente é a empresa que já consegue ter esse profissional. Eu entendo que muitos dos nossos RHs, eles não têm essa especialização em psicologia. Mas isso quer dizer que você não vai conseguir gerir esses riscos? Não. Você vai conseguir gerir da mesma forma. Porque quando você identificar o que é que causa, você vai trabalhar nisso, com momentos, com os colaboradores, desenvolvendo, né? Situações ou coisas que melhorem o clima, entender um pouco do que está acontecendo e fazer essa observação. Né? E tem ferramentas estratégicas para isso que os nossos RHs, que não são as psicólogas, mas que conseguem identificar, né, Anderson? Então, essas ferramentas que elas utilizariam são o quê? A quantidade de faltas, observar se esse meu empregado está faltando muito, se ele não está, né? Qual é o nível de atestados que ele me entrega, quais são os tipos de atestado que ele está me entregando, de quais tipos de doença. Né, eu tentar identificar o que está acontecendo, são esses pontos que a gente vai coletar para poder fazer uma gestão mais assertiva e diminuir esses riscos. Exatamente. E puxando um gancho Germana. da sua pergunta, Janaína. Germana e doutor, Diga. vou fazer só uma ressalva aqui, certo? Hoje, a gente trabalha habilitado para fazer as avaliações psicossociais, certo? Certo. De altura, de confinamento e tudo. E também as NR1s. Então, assim, quem tiver o psicólogo habilitado dentro do RH, ele pode estar fazendo esses laudos, só que em parceria com o técnico de segurança do trabalho. Por quê? Exatamente. É ele que vai informar para o E-Social esse nível, né? De estresse, de burnout dentro da empresa, né? Então, eles podem trabalhar em parceria sim e o psicólogo pode laudar sim, certo? Só que em parceria com o técnico de segurança do trabalho é responsável aí pela empresa, tá bom? Certo. Obrigada, viu, Janaína, pela sua colaboração aí como experiente na área. Eu tô aqui, ó, só aprendendo aí com vocês. E um ponto muito bem mencionado por você, Janaína, é que tem que ser um profissional habilitado, certo? Ele tem que ter a capacidade para estar desenvolvendo esse laudo, porque esse laudo que foi elaborado, ele vai ser levado para o PGR, ou seja,
como a gente já tem a prática de analisar os laudos da empresa, quando a gente chegar lá sobre os riscos, a gente vai ter que identificar quais são os riscos psicossociais que aquela empresa ela está tendo, quais são os combates que ela está tendo para poder estar lidando com aquele tipo de situação. E pegando o gancho da pergunta da Janaína, é muito importante. E o que acontece? Muitos dos RHs atualmente não são especializados, não são psicólogos, não são especialistas na área de trabalhar sobre elaboração de laudo psicossocial. Entretanto, esses planos de ações que eles podem desenvolver vai ser um plano de ação de certa forma efetivo, porque vai ser, vou colocar uma grande aspas aqui, uma demanda espontânea que quando o especialista da área for analisar o ambiente, ele já vai identificar, olha, aquele RH ele já trabalha de uma forma efetiva no ambiente, seja estabelecendo canal de denúncia, seja informando que a empresa se importa com o colaborador, seja na divulgação de folhetos, cartazes e etc. Exatamente, Anderson, está corretíssimo. Isso que o Anderson está trazendo, gente, é porque assim, antigamente a gente não tinha essa preocupação e foi uma pergunta que teve muito ano passado, logo assim que saiu a nova norma. E como que eu vou documentar isso, né? De que forma que eu vou fazer? De que forma que eu vou comprovar que eu estou fazendo algo e estou vendo essa situação? O documento é o próprio PGR. Esse documento que vai ser o auditável. É esse documento que o fiscal do trabalho vai solicitar nas auditorias relacionadas a isso. E, gente, assim, é um ponto importante vocês entenderem que a partir de agora, vocês vão ser cobrados por isso. A partir da data da vigência, que é 26 de maio, todas as empresas já estão passíveis de serem fiscalizadas, autuadas via eletronicamente, claro, pelo Ministério do Trabalho para o envio dessas informações, porque eles vão querer saber se de fato a empresa está cumprindo. Exatamente. Tá? E puxando o gancho do que a Germana falou, é de suma importância. Gente, tem pesquisas que falam que 24 milhões de CNPJs ativos ainda não fizeram a adesão à ANR, não trabalharam como é que vão reestruturar isso na empresa. E acaba que, se a gente for calcular metricamente essa questão, de 100% das empresas, só 5% fizeram a adesão. Já começaram a trabalhar sobre programas eficazes, de identificar, de certa forma, porque o grande foco no ano passado, quando foi embate de discussão, né, Germana, você pode até me retificar se estiver correto, que as empresas estavam preocupadas assim, meu Deus, eu já tenho um colaborador na minha empresa que tem problema. Exatamente. Como é que eu vou identificar, como é que eu vou contornar, ou até mesmo como é que eu vou trabalhar de uma forma efetiva para que quando o MPT ou qualquer fiscalização chegar, identificar, não, aquela empresa está trabalhando de forma efetiva. E aí onde a gente volta na pergunta central. A avaliação, ela não é sobre o colaborador, não é sobre a pessoa em si, é sobre o ambiente. Isso é importante antes de você falar, porque assim, a gente sabe, como eu trouxe até na minha fala anterior, que as doenças pré-existentes, elas já existem. A ansiedade, ela é uma doença, quase que 90% da população hoje tem, principalmente pós-pandemia. Burnout, qualquer pessoa pode desenvolver, até uma pessoa em home office pode desenvolver burnout. Então, assim, eu não posso dizer que todas as doenças psicológicas estão relacionadas à empresa. Eu vou ter pessoas, sim, que têm a doença pré-existente. Qual é o meu papel como RH estratégico diante essa circunstância, diante essa nova normativa? É justamente identificar dentro do meu ambiente, né, da minha gestão, da organização, o que eu posso fazer que não vai impactar ou que vai diminuir esses riscos, não as pessoas. Como você disse, eu não vou olhar para a pessoa, eu vou olhar para o todo, eu vou olhar para a minha organização, o que ela vai poder fazer para evitar que eu tenha colaboradores em massa desenvolvendo esses problemas. Claro que, como tudo na vida não é 100% eficaz, a gente sabe que uma pessoa ou outra vai ter, porque existem N pessoas e situações, e às vezes, gente, nem tudo é o trabalho, tá? Realmente tem pessoas que já têm outros problemas que acabam afetando a própria empresa, e a empresa também acaba sendo prejudicada por isso. Mas é basicamente como o doutor Anderson disse, vocês vão olhar para o todo, para a organização de vocês, não os funcionários em particular, tá? Exato. Até porque quando a gente trabalha com a organização, a gente entende o fluxo da organização, a gente consegue já ter uma noção de forma geral do qual é o impacto que a minha organização, que a organização da minha empresa está tendo no colaborador. Porque pegando casos práticos, foram inúmeros casos no ano passado que foram relatados de empresas que menosprezavam o colaborador, que xingava e etc. E com a NR01 sendo uma forma mais efetiva, o profissional habilitado, ele vai identificar
todos os cenários da empresa. Vai identificar se aquela empresa ela tem uma sobrecarga de trabalho ou está tendo ociosidade. E vai identificar todos esses pontos e vai trazer, olha, essa listagem ela pode impactar em um problema psicossocial X, Y, Z. Tudo isso ele vai trazer para esse laudo para dizer, olha, empresa, você tem que ajustar. Seja na sobrecarga de um colaborador X, ou na ociosidade de um, ou até mesmo em um assédio que às vezes, por vezes, a gente não tende a identificar que é um assédio, mas já ocorre de uma forma muito omissa. Já está muito intrínseco da relação, correto, Germana? Exatamente, Anderson. E é importante realmente, Anderson, trazer essa questão, porque assim, é muito relativo o ambiente de trabalho. Aí, como eu até falei antes para vocês, como que eu vou identificar se eu estou tendo uma sobrecarga de trabalho? Esse é um documento que todo RH tem. É a folha de ponto do seu empregado. Ah, mas eu tenho menos de 20 funcionários, eu não tenho folha de ponto. Mas você que é o RH, você consegue identificar se esse empregado, ele trabalha muitas horas, ou se ele está faltando muitas horas, ou se ele tinha uma frequência de uma jornada superior e, de repente, ele começou a faltar espontaneamente. Então, com base nesses dados, é que vocês vão conseguir montar um plano estratégico. Realmente é com as informações que vocês já têm. Não tem que inventar a roda, gente, por favor. São as informações que vocês já usam no dia a dia, são essas que vocês vão ter como base para fazer uma gestão estratégica organizacional 100% eficiente. Ou seja, mano, é pegando o básico bem feito, correto? Exatamente. E conte conosco no nosso compliance, gente, por favor. Estamos aqui também para lhe auxiliar. Um dos pontos muito importantes que esse embate ele traz, que é justamente as fiscalizações. Germana bem mencionou que essa fiscalização ela pode ocorrer de forma presencial, remota, e com base nos últimos dados que a gente teve de algumas empresas do ano passado, gente, o Ministério Público do Trabalho, ele está enfatizando muito, seja uma documentação que não é enviada ao e-social, seja uma fiscalização presencial, eles estão atuando de forma efetiva. Por isso que quanto mais cedo a empresa já conseguir se adaptar, seja desenvolvendo esses planos de ação de forma efetiva, implementando qualquer que seja, porque muitas das empresas, só para fim de ressalto, muitas das empresas nossas hoje já têm um plano de ação efetivo quanto a isso. Já tem, seja um canal de denúncia estruturado, seja um folheto, um momento com os colaboradores para falar sobre esses pontos que requer um pouco de atenção. E aí, Germana, um dos assuntos que eu acho que gerou mais embate no decorrer desse ano, quando a gente começou a falar sobre a NR, foi, meu Deus, como é que eu, RH, vou conseguir identificar que, por exemplo, o meu colaborador ele está tendo uma grande baixa, ou ele teve muitas advertências. Gente, é nesse ponto que o RH e o DP, eles trabalham de forma conjunta. Exatamente. A Germana, como DP, especialista em DP, ela consegue estruturar melhor isso, porque a partir do momento que você consegue ter um contato maior com o colaborador, você consegue entender por que ele está faltando tanto, ou então por que aquele afastamento inesperado aconteceu. Correto, Germana? Tá certíssimo, Anderson. E, gente, assim, um ponto até importante antes de tratar, porque, assim, às vezes eu tenho um funcionário que eu tenho que estar dando advertências constantes para ele. Mas, de fato, por que eu estou dando essas advertências? Isso aí é realmente um olhar do RH para entender o que está por trás disso. Porque eu entendo que muito na nossa rotina de DP, a gente quer só operacionalizar, sem ver o viés do que está por trás. E agora, com essa nova normativa, realmente, até os nossos RHs, eles têm que ter uma outra visão. Eu não posso somente aplicar advertências sem entender o que está acontecendo por trás, que está fazendo com que eu dê tantas advertências para esse meu empregado. Né? Por que ele está faltando todo dia? Por que ele realmente está atrasando todo dia? Tentar entender o contexto. Claro, gente, que tem as exceções, a gente sabe, né? Que tem aquelas exceções mesmo que a gente não tem para onde correr. Mas tem que ter esse olhar mais humano para o empregado. E a documentação que vocês vão ter é a que vocês usam diariamente. Os documentos que o ODP gera, né? As advertências, são as faltas, ou, no caso, o seu próprio programa, né? Isso é um ponto importante, viu? Isso aqui o pessoal tem que ver os programas. Eu sei que muita gente está renovando os programas agora. Isso é um ponto que eu estava pensando muito sobre isso ontem. Eu digo, o pessoal está focado em fazer a renovação, mas será que eles estão considerando, né, a questão do PGR?
está a informação, é bom depois vocês darem uma analisada, viu, nos programas de vocês. Se não tiver informação, já conversar para fazer a retificação. Até porque essa documentação, ela vai ter que ser atualizada. Vamos trabalhar aqui com um caso prático. Digamos que eu tenho um processo trabalhista que está em ação, e nesse processo trabalhista, a reclamante ou reclamante narrou pedindo dano moral em decorrente de um assédio. Se, no decorrer do processo, o juiz ou a juíza solicitar o programa atualizado e ele identificar que lá já tem mencionando que aquela empresa ela já combate os riscos psicossociais ou até mesmo de riscos eminentes e ela já está trabalhando de forma efetiva, aquela documentação que eu juntar no processo já vai ter uma efetividade para dizer, não, tudo bem que você disse que sofreu um assédio moral, tinha uma conduta inesperada, mas a empresa ela trabalhava de uma forma efetiva. Esse programa ele já vai ser utilizado como uma ferramenta de defesa da empresa. Correto, Germana? Correto, Anderson. E realmente, gente, isso é importantíssimo, porque a gente recebe muito. Eu acho que quase todos os processos que a gente teve esse ano passado e desse ano já de 2026, o próprio juiz pede os laudos. Né, pede os laudos para ver se de fato a empresa está cumprindo com as normativas, se a empresa realmente está tratando ou está olhando para aqueles riscos diante das atividades. Né? Isso é um ponto crucial. Então, assim, mantenham realmente os laudos de vocês atualizados. Esse é um cuidado que antes já era importante, agora com essa nova normativa é muito maior ainda esse cuidado. Exatamente. E eu acho que se a gente pudesse pegar cada um de vocês e colocar aqui na nossa frente, a gente poderia dizer assim, ó, olha, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que verificar o seu PGR, você vai verificar se já tem um profissional habilitado, seja na clínica que elabora já os programas, que já está capacitado para emitir esse laudo. Você, como RH ou DP, já tem que identificar esses indicadores internos que podem estar sendo sujeitos de alguma doença psicossocial, até mesmo desenvolvendo um colaborador, seja organizando todos os procedimentos internos para que você, como RH, até mesmo DP, entenda quais são os pontos que a empresa ela vai ter que melhorar. Porque não há pessoa melhor na empresa para entender justamente esses pontos. Porque, pegando um gancho de forma geral, a NR, ela vem para atuar diretamente com os RHs e os DPs, porque são vocês que são a porta de entrada da empresa. E a de saída também, né? E a de saída também. E a de saída também, e é isso mesmo, Anderson. É importante que nesse ano, assim, o ano de 2025 foi para a gente pegar o susto, né? Entender, ficar com N dúvidas para saber, e agora, o que eu vou fazer? Mas foi bom essa prorrogação para a gente começar, de fato, entender o que o Ministério do Trabalho quer da gente, o que quer da empresa a respeito disso, né? E vocês realmente agora trabalharem nessa questão da estratégia, da governança, né? E estruturando a gestão do RH de vocês com base nessa normativa. Perfeito, Anderson? Exatamente. E aí, gente, eu sei que o assunto ele tá muito em alta, tá tendência. Eu acho que tá nos Trend Tops do Twitter ou até mesmo no Instagram. Mas o que vocês, como porta de entrada da empresa, têm que fazer é não deixar que chegue maio e ainda não tem alguma coisa estruturada, porque a questão é séria e fiscalizações elas vão acontecer. Vai ser um assunto muito debatido, vai ser ponto principal de fiscalização. Exatamente. Ou seja, é não lidar com o tema como tendência. Ai, não vai chegar, nunca vai chegar uma fiscalização. Gente, não trabalhem com hipóteses que tudo pode acontecer. É requisito mesmo, é obrigatório. Assim, quando foi a implantação dos SSTs, que eles já existiam, que muita gente não sabia, mas ele virou um requisito obrigatório. A questão da NR1 também, ela é um requisito obrigatório e as empresas precisam estar aptas e se adequar a isso. Porque é uma realidade cada vez mais iminente a gente trabalhar a saúde do trabalhador. Exatamente, até porque é um assunto que está muito em alta tem muito tempo. Desde 2024, quando o burnout foi considerado um problema psicossocial, que é um problema que é desenvolvido na empresa, a NR, com essas atualizações, ela vem justamente para isso, para reestruturar, organizar e dar, de certa forma, esse suporte para a empresa. Porque a partir do momento que eu consigo identificar quais são os problemas na minha empresa que vai desenvolver problemas dos meus colaboradores, eu já tenho como agir de forma muito imediata para conter esse problema. Exatamente. Até porque, em processo trabalhista, é muito discutido essas questões. E eu acho que a gente trouxe muitos pontos aqui e eu gostaria de ouvir alguém, se tem algum questionamento sobre isso, quais são os questionamentos que vocês têm diante dessa novidade. Eu vi aqui que o Jonathan também está presente. Jonathan, prazer, boa tarde.
Podem fazer perguntas, Tudo gente, bom, por doutor? Boa favor. tarde. Se vocês ficaram com alguma dúvida, o que a gente conseguir esclarecer aqui, estamos aqui para auxiliá-los. Até porque o nosso momento aqui, ele de fato é uma dinâmica, mas é para Isso. trazer esses pontos de uma forma muito sucinta, por assim se dizer, porque até então nós somos profissionais habilitados para dizer como é que vocês podem combater de forma efetiva. Mas se tiver alguma dúvida, qualquer que seja, gente, a gente está à disposição aqui para poder tratar ou até mesmo discutir, seja posteriormente, a gente se reunir, conversar. Tem alguma coisa que vocês queiram trazer, ou até mesmo um ponto de observação? Olha, eu tenho uma dúvida se esse meu plano de ação ele vai ter uma certa efetividade ou não. Podem ficar à vontade. A minha dúvida é só sobre os empresários que não querem aderir, porque acham que é um custo. Como é que a gente faz, doutor? Eu acho que a gente tem que sentar com ele, Janaína, e mostrar os dados de quantos reais, ou até mesmo mais que reais, muitas empresas tiveram com gastos em processo no ano passado. Não foram poucos, muitos dados que tem nas mídias que falam que muitas empresas tiveram muitos gastos em processos e grande parte desses processos que foram discutidos foram problemas psicossociais. Ou seja, tô trazendo aqui agora uma brincadeira à parte, tá, gente? Mas a partir do momento que esses assuntos eles começam a afetar o bolso do empresário, ou até mesmo de qualquer que seja, é um assunto que vira tema de discussão. Eu acho que a gente pode trazer esses momentos com ele justamente para explicar que não é um assunto aleatório, não é uma tendência, mas sim um assunto que requer muita importância e atenção. Verdade. Doutor Anderson também tem uma pergunta, tá? Pode perguntar. Vamos lá. Sabemos que é uma questão bem delicada, um assunto bem delicado, né? Mas eu queria entender um pouco melhor como funciona o afastamento desses colaboradores quando tem um laudo médico e for por tempo indeterminado. Então, assim, acaba que sendo algo bem complicado para a empresa também, porque eles vão apresentar um atestado, né? Então, assim, como que a empresa pode se resguardar antes de acontecer tudo isso, entendeu? Entendi, sim. Joyce, correto? Isso. Joyce, prazer. Joyce, de forma efetiva, a partir do momento que a empresa ela já começa a trabalhar com os laudos, com um profissional habilitado e ela já consegue entender que ela tem mecanismos de lidar com qualquer que seja a situação, ela já consegue se antecipar e se prevenir. Porque, como mencionado anteriormente, o foco não vai ser o colaborador. Eu não vou avaliar o problema que o colaborador tem, mas sim o problema Individual, né? individual Vai ser e até mesmo o problema que a empresa ela pode desencadear no colaborador. Porque você há de concordar comigo que muitos dos colaboradores, quando chegam à empresa, eles já possuem qualquer que seja algum problema psicossocial. Pode ocorrer que não, há casos em que não, mas hoje a ansiedade é um assunto que é muito pautado. Acha que ninguém está livre de ansiedade e acaba que no decorrer do seu exercício, se você já chegou na empresa com ansiedade, com laudo, a empresa, se ela tiver mecanismos de já como lidar com um perfil desse colaborador, ela já consegue trabalhar de uma forma efetiva para que a ansiedade dele não se desenvolva para uma coisa pior. Eu não sei se eu consegui responder sua pergunta, mas até mesmo de forma precisa, quando há afastamentos de colaboradores por problemas psicossociais, a gente avalia justamente o seguinte: como é que a empresa está conseguindo lidar com essa situação? A empresa, em algum momento, quando foi identificado que esse colaborador estava desencadeando episódios, ou até mesmo dentro do exercício das suas funções, ela atuou de alguma forma efetiva? Ela chegou e disse assim: olha, o que está acontecendo? Está tudo bem? Teve algum plano para contornar? Porque tudo isso conta, apesar de que o afastamento não seja decorrente das atitudes da empresa, a empresa ela vai ter como agir para conseguir dar o apoio ao colaborador. É isso mesmo, viu, Anderson? Inclusive, Entendido. Não seria possível fazer num aso admissional, a gente estava até conversando sobre isso, num aso admissional, colocar essa questão de verificar como é que ele está mentalmente, saúde mental, ou não é possível? No ato da contratação, grande parte dos RHs e DPs, a Germana pode até esmiuçar mais sobre, eles já conseguem ter essas informações.
não perguntar de uma forma tão direta, mas de espontaneidade do colaborador já apresentar essa documentação. Digamos que eu tenho um laudo que me atesta ansiedade. Já é do colaborador apresentar essa documentação para a empresa ou até mesmo perguntar de uma forma indireta, por assim dizer, se ele tem alguma coisa, não para fins de discriminação, mas para fins de registro. É isso. Eu acho que é até um trabalho que... Eu não sei, até me corrija, Janaína, você que é mais experiente nessa parte do RH como psicóloga, que os médicos do trabalho, eles vão ter que realmente ser mais profundos nos exames agora, né? Principalmente no exame periódico, no exame admissional, não só ver a parte física, mas realmente focar na parte psicológica. Claro, gente, que o médico do trabalho, ele não é psicólogo, ele não vai entrar tão adentro das doenças psicológicas, mas ele consegue coletar alguns dados que talvez ajude a empresa a se prevenir. Se ele tem uma doença pré-existente, se tem algum parente na família, porque, por exemplo, a esquizofrenia ela é uma doença que é genética. Então, às vezes, a pessoa tem esquizofrenia, mas tem pessoas que desenvolvem o primeiro surto a partir dos 23 anos, 24 anos. Então, assim, o médico do trabalho, ele pode dar esse auxílio, esse suporte. E é importante vocês, quando forem buscar uma clínica que vai fazer esses laudos, ter essa conversa antes com a clínica, com o médico, para entender o que é o diagnóstico, o que ele faz o diagnóstico, o que vocês vão precisar. E nos programas de vocês é a base para o médico poder fazer o PCMSO. Tá? É a base para ele ter as informações necessárias para poder laudar os colaboradores de vocês. Até pegando com base o questionamento da Joyce sobre como é que a empresa ela pode atuar de uma forma mais efetiva, a gente tem que ressaltar que essa porta de entrada de identificação se o colaborador ele possui alguma comorbidade ou qualquer que seja o problema psicológico, já inicia com o médico do trabalho. Por isso que é muito importante que, a partir de agora, esse contato de empresa e o médico do trabalho ele seja de uma forma mais efetiva e eficaz. Porque se eu faço um ASO admissional e eu consigo identificar que o meu colaborador ele já tem algum problema, ou até mesmo um laudo, eu já consigo, eu como médico do trabalho, informar para a empresa, olha, tem essa questão que tem que ser observada. E nos ASOs periódicos isso vai ser muito observado. Por quê? Digamos que o colaborador ele entrou na empresa, não apresentou no ASO da admissão nenhum problema. Só que no desempenhar dessas funções, daqui a 4 meses, 5 meses, já no ASO periódico foi feito, identificou que ele apresentou ansiedade. Isso já é um alerta para a empresa, para saber como é que ela pode identificar o que está acontecendo. É o ambiente? É as pessoas? Como é que eu, RH, posso ter um papel de forma efetiva para conseguir contornar aquela situação? Porque o grande cenário se uma pessoa desenvolve uma ansiedade em um ambiente de trabalho, grande parte das outras podem estar propícia também. Isso é verdade. A Mônica queria fazer uma pergunta? Não, queria fazer um comentário. Diga. Porque os laudos ele avaliam o ambiente, certo? E assim, puxando para o lado físico, né? Aqui na DIE a gente faz o quê? A gente, na entrevista do candidato que ele preenche, a gente faz perguntas, não diretamente, mas para que entender como é que é a rotina dele. A gente tinha antes um histórico de problemas lombares, de joelho, né? E aí a pessoa às vezes queria ligar a problema ocupacional. E aí nas perguntas, você pratica esporte? Eu jogo bola. Quantas vezes por semana? Então, assim, nessas respostas dava para entender que o problema dele de lombar ou de joelho não era ligado ao trabalho, né? Porque eles já tinham um histórico de atividades, de andar de moto. Então, até esse tipo de pergunta, né? Indiretamente ele estava respondendo que ele poderia ter causado esse problema dele, né? Físico, não na empresa, mas né, antes de entrar na empresa. Então, assim, na entrevista, a gente pode estar colocando, né, fazendo perguntas voltadas para a questão da saúde mental, como é que está, né? E aí também aqui a gente aplica teste de estresse na parte do comercial, a gente já tem alguns riscos ligados à função que a gente já tem que começar a identificar se a pessoa já vem com isso precedente, mas que isso não seja motivo para a gente não contratar a pessoa, né, para a empresa. Né? Então, a gente faz muito essa questão de avaliar o candidato antes de entrar na empresa. Né? Então, a gente tem tudo isso documentado e caso surja, né, futuros problemas relacionados à saúde mental, a gente já tem, né, essas comprovações do colaborador. Pronto,
importante a sua colaboração, Mônica, porque é isso mesmo. É esses os planos de ações que a gente fala que o RH tem que ter. São essas estratégias, usar meios que vocês consigam também fazer esse diagnóstico prévio, pelo menos conhecer um pouco do colaborador que está entrando, das pessoas que vocês estão selecionando. Como a Mônica trouxe aqui, não é discriminar, porque você não vai deixar de contratar a pessoa porque ela tem um histórico, talvez, de uma ansiedade, ou tem na família alguém que tem esquizofrenia, você não vai deixar de contratar, mas você já vai entender que aquela pessoa é uma pessoa que você tem que ter um alerta. Alguns ambientes, talvez, eu não vou poder encaixar ela, algumas situações de trabalho que podem piorar aquele quadro dela. Eu tenho que ter esse olhar realmente mais humano, tentar identificar com base nesses dados que a Mônica trouxe, nessas informações que você coleta no processo admissional. Exatamente. E até porque o próprio RH ele já consegue identificar no ato da admissão, Germana, que onde é que eu posso encaixar aquele meu perfil? Eu coloco em um setor que é mais agitado, que requer mais dinâmica, ou eu coloco ele em um setor de acordo com a sua capacidade, mais flexível, mais boa, porque vocês como RH vão conseguir ter essa discricionariedade, vão conseguir pontuar de uma forma precisa aonde é que eu posso atuar, aonde é que eu posso limitar o meu colaborador, porque, querendo ou não, a sobrecarga de serviço, a ociosidade, ou até mesmo o assédio, ele tende a acontecer normalmente. Infelizmente, é um assunto que por décadas se discute no ambiente de trabalho. São pessoas, né? Exatamente. Gente, E a partir do momento que você trabalha com pessoas, é um assunto muito difícil. E você, como RH, consegue ter essa gama de informações de todo mundo e entender cada um dos cenários em cada um dos setores. Ou seja, quando a gente fala sobre a ANR, a gente não está falando sobre estrutura, mas sim de organização, clima organizacional dos seus colaboradores, do ambiente de trabalho. E por isso que os mecanismos que vocês podem estar utilizando são diversos para poder estar tratando isso, RH, se você não tiver uma capacitação para trabalhar com a ANR, uma demanda espontânea. E uma das sugestões que a gente gostaria de trazer é que implementem canais de denúncia. A gente teve diversos casos no ano passado sobre problemas na empresa, sobre como é que eu conseguiria ouvir uma denúncia, quem é um profissional habilitado. Gente, tem diversos canais que podem ser implementados. Diversos. E quanto mais vocês trabalharem com essas demandas espontâneas, ou seja, eu mostrar a efetividade de eu como RH, eu já vou estar implementando, dando base para quando o profissional habilitado for elaborar, ele identificar, não, a empresa ela já está trabalhando de forma efetiva, ela apresentou mecanismos, planos de ações e etc, porque a ANR ela vai bater na porta a qualquer tempo. A Gerluza quer contribuir com a gente. Oi, Gerluza. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, doutor, tudo bem? Tudo bem? Eu queria só, você falou aí sobre o canal ético, queria só lembrá-lo e agradecê-los porque vocês deram essa sugestão, essa orientação para a gente seguir. O nosso foi criado, porém, depois eu só quero alinhar com vocês sobre como apresentarmos para nossas equipes, né? E aí, já queria falar isso com você aqui, ó, no privado, mas já estou aproveitando o momento para depois, quando você terminar, a gente começar a conversar sobre esse assunto. Perfeito, Eu acho que vai recebi o ser seu algo... convite. Pode ter Tá certeza que certo. a gente vai estar presente, tá? Tá, obrigada. Aí, gente, assim, se alguém tiver mais alguma dúvida, contribuir ou não, eu já quero deixar aqui para vocês, nossos RHs, que moram no nosso coração aqui do Compliance, um convite que a gente vai ter um evento maravilhoso, voltado exclusivamente para vocês aqui no nosso escritório, dia 20 de março, certo, Guga? Nosso marketing confirmando. Aí, logo em seguida, vocês vão receber depois nosso convite oficial, com o local, o endereço, né, direitinho, os horários, confirmando a data. Eu espero muito que todas vocês que puderem, que eu sei que a rotina de vocês é uma rotina muito corrida, mas eu espero que vocês venham prestigiar esse momento aqui conosco, compartilhar experiências, porque vai ser um momento igual esse nosso RH que acontece, até para a Vanessa que está entrando agora, toda segunda, sexta-feira do mês. A gente tem esse momento do RH 4.0, que a gente sempre traz temas relevantes, dúvidas que são dúvidas de vocês, e a gente tenta aqui auxiliar e focar nessa dúvida principal. Então, assim, participem, por favor, fiquem à vontade, sempre que assim, para perguntar lá no nosso grupo, né, do Compliance. E eu espero muito ver todas vocês aqui no nosso Conecta RH, que vai ser um evento voltado especialmente para vocês, para trazer temas que são relevantes, temas importantes como esse,
e trocar experiências, que eu acho que vai ser muito mais importante essa troca de experiências do RH, né, Anderson? Com certeza. Já pensou aí, todos os RHs reunidos podendo compartilhar as ideias que tem? Olha, eu fiz esse plano de ação, teve efetividade. Vai ser um momento que, de certa forma, vai ser um momento de grande contribuição, tanto nossa para vocês, como de vocês para nós. Vai ser uma troca mútua. É um momento que tem esse grande intuito de compartilhar, seja ideias, seja sugestões, ou até mesmo, olha, você pode ajustar aqui ou aqui. É um momento de vocês para conosco. Eu acho que vai ser mais uma contribuição de vocês para conosco. Por isso que é muito importante que vocês se façam presente aqui, dia 20 de março. Vai ser um prazer também poder encontrar algum presencialmente, né, Germana? A gente conhece muito por ligação, vídeo. E, gente, façam presente, vai ser um momento único. E a implementação de um novo momento também, né? Que é o Conecta RH. Que vai ser o nosso Conecta RH. É um projeto novo, mas que voltado para... Né, os nossos RHs maravilhosos e maravilhosos, que a gente sabe que vocês sofrem um bocadinho também aí no dia a dia. E a gente está aqui sempre para ajudar. E é isso, né, Anderson? Gente, tem mais alguma contribuição, mais alguma dúvida? Alguma coisa que vocês queiram pontuar? Pegando aqui minha colinha, deixa eu ver quem está presente. Eu vou chamar um por um, hein? Pergunta. Tudo tranquilo, doutor. Ficou bem esclarecido, viu? Vocês aí, parabéns pelo trabalho de vocês. Ficou bem claro. Obrigada. Perfeito. Pois, gente, a gente vai estar encerrando por aqui. Em caso de qualquer dúvida, ou até mesmo sugestões, vocês podem estar entrando em contato conosco através dos grupos de WhatsApp, ligação. A nossa central de atendimento vai estar à disposição. E até mesmo, posteriormente, a gente vai estar dando algumas sugestões de mecanismo que vocês podem estar utilizando na própria empresa. Sei que algumas já fazem a adesão, mas a gente vai dar a sugestão para todos, para que já consigam trabalhar com essa demanda espontânea, tá bem? Foi um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Foi um prazer também, Germana, estar com você. Obrigada, pessoal. Essa troca foi de grande valia, né, Germana? Foi sim, foi ótimo. Pois, gente, tenha uma boa tarde e qualquer coisa estamos à disposição, tá? Tchau, Até tchau. mais, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Germana. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada, Germana. Obrigada, doutora. Tchau, gente. Foi um Tchau, prazer, tchau. Deus. Tchau. Saímos lá. E aí, o que você achou? Rapaz, eu achei ótimo, viu? Foi top, né? Foi Pô, 30 na minutos rasa, só, bate né? aí. Foi 30 minutos? A gente marcou 30 minutos, mas foi 1 hora, a gente nem percebeu. Porque foi tão Cara, natural. exatamente, viu? Foi top, viu? Foi top. Nós arrasamos. Arrasamos.